no texto de João, capítulo 3. Nós não vamos ler todo o texto, tá? Mas antes da gente entrar no texto, eu vou fazer algumas considerações que eu julgo que são importantes para a gente entender o texto, ou entender o que está acontecendo naquele contexto. Vocês podem ver que, vocês vão perceber que nesse texto existe um confronto de religiões, né? Vocês vão perceber, por exemplo, que o Nicodemos é o fariseu, ele é líder judeu, de uma certa maneira ele está em confronto com Jesus, ou melhor, a gente pode dizer assim, Jesus confronta Nicodemos na sua religiosidade, né? Além disso, a gente vai perceber que dentro desse confronto, por um lado, Nicodemos ele sempre pergunta o que eu devo fazer, né? Ou como eu posso chegar lá, de que maneira eu, dentro da minha capacidade, posso entrar no céu, né? Por outro lado, Jesus ele parece que de uma certa maneira ele corta o Nicodemos, ele não responde diretamente à pergunta de Nicodemos, mas ele vai direto ao ponto, diz que Deus é que faz as coisas, né? É Deus quem realiza isso pelas pessoas. Além disso, também a gente vai perceber nesse confronto que Nicodemos, por um lado, tem a ideia de subir aos céus. Ele quer alcançar essa santidade, quer alcançar esse céu. Enquanto que, por outro lado, a gente vê Jesus, o Filho de Deus, que desce do céu e está na terra. Então, há um desencontro ali nessa perspectiva. Além disso, também, nesse confronto todo, a gente vai perceber que o Nicodemos ele quer merecer as coisas, enquanto que Jesus vem para dar de graça, ele vem oferecer gratuitamente essa dádiva. Então, o texto ele é muito importante dentro da doutrina cristã, porque justamente mostra que nesse confronto de Deus com o ser humano, Deus é que faz todas as coisas. Deus precisa fazer o ser humano nascer de novo para que ele possa entrar no reino dos céus. Vocês vão ver, por exemplo, lá no versículo 3, no mesmo capítulo 13, e também no versículo 5, que quando Nicodemos se aproxima de Jesus e de uma certa maneira começa a bajular Jesus, diz: ó, mestre, a gente sabe que o Senhor vem do céu, né? Aí Jesus ele vai direto na canela do Nicodemos, dá para dizer assim, e diz: olha, ninguém pode ver ou ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ou se não nascer de novo. Então, o Nicodemos ele se aproxima de Jesus com essa ideia de que Jesus é um mestre, é um guia, é alguém que vai mostrar como eu chego lá, né? E Jesus então nem sequer dá conversa para o Nicodemos, ele chega rachando, já diz: não, para por aí. Se alguém quer entrar no reino dos céus, ele precisa nascer de novo, né? Ele precisa nascer da água e do Espírito, né? E se a gente pensar bem, né, essa palavra nascer aqui, ela já nos diz muita coisa, né? Porque ninguém, de certa maneira, ou melhor, ninguém, de maneira alguma, escolhe, eu vou nascer tal dia, ou eu vou nascer de tal maneira, né? Eu vou nascer com essas características, vou ter esse perfil. Não, isso não faz parte da nossa decisão. Nós não decidimos isso, né? Então, a palavra nascer aqui realmente demonstra que esse ato de entrar no reino dos céus é um ato milagroso, é um ato que vem da parte e só pode acontecer pela ação de Deus. Deus é que faz isso acontecer. Assim como também aconteceu na criação, ou no nascimento de cada um de nós. Cada um de nós nasceu porque Deus fez isso acontecer. Isso realmente foi um milagre, né? Deus usou todos os meios possíveis para que cada um de nós tivesse vida. Assim também ele utiliza os meios possíveis para que as pessoas entrem
no reino de Deus, entrem no céu. Então vejam que a ação toda, ela é de Deus. É Deus quem faz a ação. É Deus quem faz esse novo nascimento, né? Além disso, seguindo em frente, ele também diz que, mais adiante, no versículo 8, né, o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Aqui, de novo, a gente tem essa ideia de que a ação de Deus, ou a ação do Espírito Santo, ela é uma ação que, de uma certa maneira, a gente não compreende, né? A gente não sabe como isso é possível. A gente não tem essa explicação lógica, matemática, racional de como isso acontece, porque realmente é a ação de Deus, é uma ação que ele pratica, é uma ação que ele faz. E, inclusive, ele faz essa comparação com o vento, né? A gente não vê o vento onde ele começa, onde ele termina, mas a gente sabe que ele está agindo, que ele está ali presente, porque a gente vê os movimentos, né, das coisas todas por aí. A gente sabe que ele está ali. Assim, ele faz essa comparação. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Quer dizer, o Espírito age da maneira como ele quer, de acordo com o seu poder, sua eficácia, para que esse nascimento, esse novo nascimento, ele aconteça. Seguindo em frente, ele ainda diz também o seguinte, né, que deixa eu ver aqui. Ele diz que a mais adiante, né? E aí quando Nicodemos fica todo confuso, né? Ele diz: mas como que isso é possível, né? Quem é que vai entender essas coisas, né? E aí Jesus diz: de fato, se você não entende as coisas desse mundo, como é que você vai entender as coisas de Deus? Ninguém subiu ao céu a não ser o homem que desceu do céu. Quer dizer, ao invés do Nicodemos estar procurando como chegar até Deus, como subir até Deus, é Deus que desce até ele, é Deus que vem ao encontro dele para estar diante dele, é Deus que está ali presente na frente dele. Isso realmente é algo que às vezes é difícil da gente compreender, né? O fato de que Deus ele não está distante, né? Mas ele está presente perto das pessoas, né? Próximo delas, cuidando delas. E naquela ocasião Nicodemos de fato ele estava diante de um homem, né? Do filho do homem, né? Mas que também tinha e que tem também a natureza divina, que é o próprio Deus, né? Então certamente essa confusão, isso não tem como explicar racionalmente, né? Como que Deus, de repente, se faz homem e se apresenta diante das pessoas, né? Dizendo, eu sou o Salvador de vocês. Para nossa razão, para nossa mente, isso é algo completamente fora de cogitação, né? Deus descer e vir ao nosso encontro, né? É mais fácil de você pensar assim, não, eu tenho que subir para Deus, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus, eu tenho que chegar aos céus, né? E esse era o pensamento do Nicodemos, né? Eu preciso, o que eu posso fazer para entrar no céu, né? O que eu devo fazer? E aí então Jesus diz: não, tu não pode fazer nada, tu não tem essa capacidade. Deus precisa agir na tua vida para tu nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Essa é a dinâmica da religião cristã, né? Nós precisamos nascer de novo pela água e pelo Espírito, pela ação de Deus. Somos nós que chegamos ao céu, é Deus que vem ao nosso encontro e nos dá uma nova vida, né? E faz crer nele, conhecer ele e acreditar que ele é o Criador de todas as coisas, né? E finalmente, esse é o versículo assim que talvez resume toda a religião cristã, né? Aqui você tem
realmente toda a dádiva de Deus para o ser humano. E esse versículo ele confronta qualquer tipo de tentativa nossa de oferecer algo para Deus, porque ele fala do Deus que ofereceu tudo que ele tinha para nós, né? Ele diz lá que Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então essa doação, né? Essa dádiva de Deus é algo que nós, de uma certa maneira, naturalmente não conseguimos compreender, porque Deus amar a cada um de nós a ponto de dar o seu filho é realmente algo fora do comum, algo que não cabe na nossa razão, né? A gente pode dizer assim. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Vocês conseguem perceber essa dinâmica, né? O Nicodemos ele tem essa religião que coloca o ser humano no centro de tudo, né? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? De que maneira eu devo ser para agradar a Deus, para chegar mais perto de Deus? Enquanto que Cristo, nesse confronto com Nicodemos, ele diz: olha, para por aí. Para você entrar no reino dos céus, para ver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. E isso é a ação do Espírito Santo, é a ação de Deus, é o Deus que desceu e que deu o seu Filho, o Filho que morreu por nós, para nossa salvação. Então, essa é a dinâmica, né, da religião cristã. É Deus que desce, é Deus que doa, é Deus quem faz todas as coisas para salvar o ser humano. Na sequência, eu quero trazer para vocês aqui ainda vocês provavelmente leram também o texto de Romanos, né? Ele é um texto não tão simples de ler quanto o texto de João, mas o texto de Romanos ele diz de uma outra forma esse mesmo pensamento, né, que é trazido em João. Ele diz: porque o pendor da carne dá para a morte, o do espírito para a vida e paz. Ou seja, o pendor aqui, né, a inclinação da carne, e a carne aqui se refere à natureza humana, à nossa condição natural de seres humanos. Essa condição natural, ela diz aqui, dá para a morte. Ou seja, nós nascemos nessa condição, inclinados para a morte, caindo já para o abismo, né? Caindo para a morte, de tal maneira que, se depender da nossa carne, depender da nossa própria força ou capacidade, nós caímos para o fundo, não temos como voltar, né? Nós realmente caímos para a morte, e morte aqui se refere à própria condenação eterna, o inferno. Então, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, razão, pensamento, vontade, nós estamos inclinados para a morte. Isso é fruto do pecado, né, da queda em pecado, e realmente afetou o ser humano de tal maneira que ele só pode cair, né? Ele não consegue decidir, não consegue fazer outro movimento em relação a Deus, a crer em Deus, a confiar em Deus, a não ser se o próprio Deus não agir na vida dele. Quando o Espírito Santo age, quando Deus age na vida da pessoa, fazendo-o nascer de novo, então sim, o pendor, ou seja, a inclinação, ele vai para o outro lado, vai para o lado da vida, para o lado da paz, né? Da comunhão com Deus. Essa é a dinâmica, né? Sozinhos nós caímos. Pelo auxílio do Espírito Santo, nós somos levados, inclinados à vida, à paz, né? Então, é interessante a gente perceber essa dinâmica, né? E mais uma vez, aqui fica claro que tudo isso depende da ação de Deus na vida da gente. Assim como Deus criou todas as coisas do nada, assim também ele continua
agindo na nossa vida. Ele mandou o seu Filho morrer por nós e agora, pelo Espírito Santo, faz com que nós reconheçamos esse sacrifício de Cristo como suficiente, o único sacrifício capaz de trazer perdão para nós. E, além disso, com toda essa obra dele, ele faz a gente, ele cria em nós essa confiança nele, a ponto de nós podermos novamente dizer, olha, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai amado, né? Que criaste todas as coisas e que fizeste todas as coisas, né? Então, realmente essa dinâmica a gente precisa perceber, né, nesse contexto. Isso também aparece lá no texto que vocês leram, né? Eu trouxe para vocês dessa vez um trecho do Catecismo Menor, a explicação do terceiro artigo, né? Creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Jesus, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, né? E no Catecismo Maior ele traz esse mesmo pensamento, essa mesma explicação com outras palavras, né? Ele diz assim: para que esse tesouro, a obra de Cristo, não ficasse soterrado, mas fosse levado para o seu destino e aproveitado, Deus mandou proclamar o Evangelho, concedendo no seu Espírito Santo para nos proporcionar esse tesouro, essa redenção. Então, essa obra, né, de Cristo, se o Espírito Santo não agisse, ela teria ficado soterrada, né? Ninguém ficaria sabendo do que Cristo fez, nem tampouco daria valor ou teria consciência do que é essa obra de Cristo. Mas, para que isso não ficasse, diz ali, soterrado, não ficasse escondido, Deus mandou proclamar o Evangelho, quer dizer, essa palavra de Deus, essa boa notícia do que Deus fez através de Jesus, concedendo-nos o seu Espírito Santo, para que assim a gente possa crer e confiar nisso. Então, vocês conseguem perceber realmente que essa ação de Deus, ela é uma ação completa. Ele criou, ele salvou e agora ele também nos santifica. Essa é a pergunta inicial, né? Se alguém pode ser considerado santo. E aí, claro, por nossa própria força ou capacidade, nós não temos não vamos nunca atingir esse objetivo de sermos santos. Mas Deus, através de Cristo, perdoa os nossos pecados e o Espírito Santo faz com que nós conheçamos essa boa notícia. Ele faz com que essa palavra de perdão chegue até nós e assim também perdoe os nossos pecados e nós sejamos, por causa desse perdão conquistado por Cristo, também considerados santos. Então, não é uma virtude nossa, não é o que nós fazemos que nos qualifica como santos, mas é essa obra de Cristo que é dada a nós pela ação do Espírito Santo, que nos faz ser considerados santos, né? É como se nós, inclusive essa linguagem ela aparece no Novo Testamento, né? No dia do batismo, né? Já que a gente falou da água e do Espírito, né? No dia do batismo nós somos revestidos de Cristo, como se naquele dia recebêssemos essa roupa nova, né? E ela é colocada sobre nós, ela encobre todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, de tal maneira que Deus nos vê, nos considera, a partir daquele momento, santos, justos, perfeitos, né? Então, essa é a grande dádiva de Deus pelo batismo, né? E assim que Ele nos faz nascer de novo diante dEle e nos faz ver o reino de Deus. Em outra passagem, ele ainda diz assim, tudo isso então, a função do Espírito Santo, iniciar e fomentar diariamente a santidade sobre a terra por meio destes dois elementos, a igreja cristã e o perdão dos pecados. Notem aqui que ele fala sobre a santidade, né? Santidade na terra, né? A gente não sai da terra, mas o Espírito Santo vem a nós por meio da palavra e fomenta, ele cria essa santidade diariamente por meio desses dois elementos, a igreja
que faz a igreja? A igreja prega a palavra de Deus, o evangelho, faz as pessoas conhecerem a obra de Cristo, o que Cristo fez. E também perdão dos pecados, é por meio da igreja, por meio dos cristãos que formam a igreja, que o perdão dos pecados ele é divulgado, é proclamado, é distribuído entre as pessoas, para que todos tenham proveito desse perdão, dessa graça de Deus. Ainda eu tenho mais uma aqui, mais um slide aqui, depois a gente vai passar para vocês também, né? Porque esse artigo ele é bem amplo, né? Não fala só de perdão de pecados e da igreja e da santidade que o Espírito Santo promove por meio da palavra e do perdão dos pecados, mas também fala da ressurreição do corpo e da vida eterna, né? Então é um artigo bem amplo. Nós não vamos entrar em detalhes nesse último ponto, né? Mas é interessante que a gente perceber que o Espírito Santo ele realmente age de uma forma completa. Aqui na Terra ele proporciona perdão dos pecados para que nós sejamos considerados santos por meio da pregação da palavra, do batismo, mas ele vai tornar isso completo, né, lá no dia da ressurreição do corpo, quando aí sim ele vai tornar o corpo também todo perfeito, completo, sem nenhuma falha, sem nenhum pecado. E aí também vai nos proporcionar a vida eterna, onde não há mais nenhum pecado, nenhum tipo de dor, sofrimento. Então essa é a ação. Vocês podem ver que tudo isso é a ação do Espírito Santo. E não é à toa que ele é chamado de Espírito Santo, porque ele é realmente aquele que santifica, aquele que torna as pessoas, e não só as pessoas, mas o mundo inteiro, santo pela sua ação. E essa ação ela é uma ação que vai se tornar completa, perfeita, na sua plenitude, né, no dia da ressurreição dos mortos, no dia da ressurreição do corpo. Então, gente, eu queria trazer essa breve explicação para vocês, e especialmente deixar essa ênfase, né, de que aqui nesse texto, por exemplo, de João, a gente percebe realmente esse confronto das religiões. A gente pode, de uma certa maneira, colocar todas as religiões dentro desses dois grupos. O grupo da religião que enfatiza a ação do ser humano, e a religião, conforme Jesus diz, da ação de Deus. Deus está no centro e faz todas as obras necessárias para que as pessoas sejam santificadas e tenham salvação e possam continuar a sua vida seguindo em frente.